E aí, pessoal, vamos continuar a nossa matéria de Direito Constitucional? Nós temos alguns temas hoje bem bacanas aí para se trabalhar neste bloco. Nós vamos ver agora algumas regrinhas que corroboram com aquelas regras de segurança jurídica que nós temos visto aí ao longo dessas aulas. Você deve ter percebido que dentre as cinco espécies de direitos individuais, essa aqui é a mais complexa, a maior, é aquela que tem um conteúdo mais provável de ser cobrado na sua prova. Então, eu te oriento aí novamente a manter aí uma intensidade na leitura do texto constitucional, tá? Não pode baixar a bola, tem que manter o ritmo. E às vezes você está estudando, está assistindo nossa aula aí, e não importa o lugar do Brasil onde você esteja assistindo essa aula. E você fica falando, poxa, mas estou assistindo essa aula, mas não tem edital aberto, não tem concurso. Olha só, essa aula que você está tendo aqui, você pode fazer a maior parte dos concursos no país que estão abertos e que tem a disciplina de Direito Constitucional. Então, é uma aula que tem um nível aí, tanto para técnico como para analista, que dá para você se sustentar. Você vai ver agora, por exemplo, no tema que nós vamos trabalhar, que é o tema da extradição, nós vamos elencar alguns elementos aí que tem uma profundidade razoável e dá para você encarar concurso até de analista, tá? Com muita tranquilidade. Vamos então? Vamos ver agora a regra de extradição. Primeira pergunta, né, que deve se esclarecer antes de nós irmos para o texto constitucional. O que é extradição? A extradição, ela é um acordo bilateral celebrado entre países numa forma de cooperação internacional. Daniel, cooperação para quê? Cooperação para o combate ao crime. Isso mesmo. A extradição, ela dentro desse acordo, permite que um país solicite a outro que entregue uma pessoa que ele quer processar. Então, imaginemos que um brasileiro cometa um crime aqui no Brasil e ele fuja para o outro país. Vamos pegar aqui o Paraguai, que é bem pertinho. Então, o cara foge para o Paraguai. Se porventura o Brasil quiser punir esse cara aqui, ele vai lá, bate na porta do Paraguai e fala, Paraguai, tem um brasileiro meu aí, entregue ele de volta. Isso é extradição. Da mesma forma, pode ocorrer o pedido por parte de outro país. Uma pessoa, um japonês, comete um crime dentro do Japão, foge para o Brasil. Se o Brasil tiver acordo bilateral de extradição com o Japão solicita a entrega do japonês, o Brasil vai achar esse japonês e devolver para o Japão para que ele seja processado lá. Isso que é extradição. Bem simples, bem tranquilo. Ok? Dentro da doutrina, costuma-se fazer uma divisão de extradição em duas espécies. É a chamada extradição ativa e a extradição passiva. O que é extradição ativa? Extradição ativa é quando o Brasil pede extradição de alguém. Isso mesmo. O Brasil pede extradição de alguém para outro país. Isso nós chamamos de extradição ativa. O que é extradição passiva? É quando um país pede extradição de alguém para o Brasil. Viu como é que é simples? Se o Brasil age pedindo extradição ativa. Se o Brasil é demandado um pedido de extradição por outro país, extradição passiva. A nossa Constituição Federal, ela se preocupou em regular a extradição passiva. E daqui a pouco nós vamos ler os dispositivos constitucionais e vamos analisar. Mas, no que tange a extradição ativa, é importante que fique registrada a seguinte informação. Qualquer pessoa pode sofrer extradição ativa no Brasil. Qualquer pessoa, tanto o estrangeiro, quanto o brasileiro nato e um brasileiro naturalizado. Daniel, o brasileiro nato também pode sofrer extradição ativa? Sim, brasileiro nato pode sofrer extradição ativa. Imagina, eu sou um brasileiro nato, eu, Daniel, sou um brasileiro nato. Beleza, eu vim aqui e mato meu cinegrafista aqui, porque ele me filmou e eu fiquei muito feio. Não que isso seja impossível, né? Mas ele não conseguiu editar PowerPoint do jeito que eu tinha pedido para ele ali, para melhorar a minha imagem. Eu fico brabo, vou lá e mato meu cinegrafista aqui. Pois bem, sou brasileiro nato. Eu mato ele, já que eu sou um cara esperto, conheço o direito constitucional um pouquinho. Eu vou fazer o quê, gente? Imediatamente eu vou fugir para o Paraguai, que é aqui pertinho. Vou para o Paraguai e fico lá. Você acha que o Brasil não pode ir lá querer me pegar de volta para me punir? É lógico que pode. Logo, na extradição ativa,
o Brasil pode solicitar extradição para outro país, tanto do brasileiro nato quanto naturalizado, quanto do estrangeiro. Ficou claro isso aqui? Beleza. Aqui você tem que ter atenção, por quê? Porque esta regra, ela não está escrita na Constituição. Ela é fruto da construção doutrinária e jurisprudencial. Eu não me recordo de uma questão em prova envolvendo extradição ativa, de forma que eu te dou a seguinte orientação. Se ele não especificar o que eu trouxe para você da ideia de extradição ativa, você tem que responder a questão de extradição na tua prova com base no conceito de extradição passiva. Então, se na tua prova ele não apresentar um contexto de extradição ativa, você esquece ela e pensa sempre em extradição passiva, como tem ocorrido nas provas que nós temos visto por aí. Ok? Vamos então entender a extradição passiva? Para nós compreendermos as regras, eu quero que você leia comigo os incisos 51 e 52. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. E o inciso 52, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Em linhas gerais, são apresentadas 3 regras referentes à extradição passiva. Uma primeira regra diz respeito ao brasileiro nato. Uma segunda regra ao brasileiro naturalizado. E uma terceira regra ao estrangeiro. Não se preocupe agora com a diferença entre nato e naturalizado, mas em linhas gerais, né? Brasileiro nato em regra, aquele que nasce no Brasil, ou aquele que tem o sangue brasileiro. Brasileiro naturalizado é aquele estrangeiro que se pede para naturalizar-se brasileiro. Então, os dois são brasileiros. E estrangeiro é aquele cara que é estrangeiro. Você sabe o que é um estrangeiro. Tranquilo? Vamos lá. A Constituição trouxe 3 regras aqui para nós. Primeira regra, no que tange a extradição passiva, é em relação ao brasileiro nato. Segundo a Constituição Federal, brasileiro nato nunca poderá ser extraditado na forma passiva. Significa dizer o quê? Eu sou brasileiro nato, vou lá no Japão, cometo um crime e volto correndo para o Brasil. Se o Japão ligar para o Brasil e falar assim, manda esse brasileiro aí para responder pelo crime aqui, o brasileiro não vai me entregar. O Brasil não vai me entregar, porque eu sou um brasileiro nato. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Ficou claro isso aqui? Não esqueça essa informação. Aí você pode estar pensando, Daniel, mas o brasileiro, se não pode ser extraditado, significa que ele vai ficar impune, então? Então essa é a solução? Você comete o crime lá fora e volta correndo para o Brasil, que você nunca mais vai ser punido? Não, eu não disse isso. Você não será punido lá, mas a legislação brasileira permite que se aplique a punição aqui no próprio país. Então você vai responder por este crime aqui. É claro que dependendo da circunstância. Ok? Isso só vocês verão num dia numa disciplina de direito penal. A segunda regra que nós temos diz respeito ao brasileiro naturalizado. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado? É claro que pode. Em 2 hipóteses, o brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado. A Constituição diz que o naturalizado pode ser extraditado se ele praticar crime comum. Crime comum antes da naturalização, ou se ele se envolver com tráfico ilícito de drogas. E aqui a Constituição não diz que é antes da naturalização, ou seja, é a qualquer tempo. A qualquer tempo em que ele se envolva com tráfico, ele pode ser extraditado. Então, nós temos a seguinte regra para o brasileiro naturalizado. Se ele pratica crime comum e este crime comum foi praticado antes da naturalização, ele pode ser extraditado. E se ele pratica tráfico de drogas, se for comprovado esse envolvimento, a qualquer momento ele poderá ser extraditado. Ficou claro isso aqui?
Tranquilo? Esta regra você não pode esquecer em prova, porque ela é aquele tipo de questão que não cai em prova. Despenca em prova. Então, muito cuidado com isso aqui. E o estrangeiro? Qual que é a regra estrangeira? O estrangeiro pode ser extraditado? É lógico que pode. Aliás, deve ser extraditado. Estou brincando, gente. Ser estrangeiro naturalizado, fica tranquilo. Estou só uma brincadeirinha. Estrangeiro, então, pode ser extraditado. Beleza, pode ser extraditado. Com exceção de duas situações. A Constituição diz que o estrangeiro pode ser extraditado, mas apresentou duas situações em que ele não poderá ser extraditado. A regra é que pode, mas ele não deverá ser extraditado se ele estiver sendo perseguido por crime político, ou crime de opinião. Crime político ou crime de opinião. O estrangeiro veio para o Brasil porque está sendo perseguido por crime político, ele vai receber do Brasil aquilo que nós chamamos de asilo político, ele não será extraditado. Nós já vivenciamos algumas situações aí envolvendo essa regra de extradição, como por exemplo a extradição daquele italiano Battisti. Então, brasileiro nato nunca poderá ser extraditado, naturalizado só no caso de crime comum antes da naturalização ou do envolvimento com tráfico de drogas a qualquer tempo. E no caso do estrangeiro, ele pode ser extraditado, desde que não seja por crime político ou crime de opinião. Beleza? Aqui eu quero chamar a atenção para uma questão que eu achei linda de prova, questão maravilhosa, que envolvia só um detalhezinho. Olha só que caiu na prova. Nenhum brasileiro nato poderá ser extraditado, salvo no caso de envolvimento com um crime comum antes de naturalização ou com tráfico de drogas a qualquer tempo. Certo ou errado essa questão? Certo ou errado essa questão? Essa questão está errada. Você viu o detalhezinho sutil que apareceu na prova? Essa questão, cara, foi muito fantástica. Ele falou, nenhum brasileiro nato pode ser extraditado salvo... Opa! O brasileiro nato não tem exceção. Ele não pode ser extraditado de forma alguma. Ok? Outro cuidado que você deve ter é que caiu uma vez em prova assim. Nenhum brasileiro pode ser extraditado. Ok? Nenhum brasileiro pode ser extraditado, salvo no caso de crime comum ou envolvimento com tráfico de drogas. Certo ou errado? Nós temos aí a situação. Nenhum brasileiro pode ser extraditado? Claro que pode. Nós temos o brasileiro naturalizado que pode ser extraditado. Então, cuidado com esses detalhezinhos que podem mexer com o texto constitucional. Beleza? Eu quero aqui trazer umas informações acessórias no que tange a extradição, até porque eu costumo acompanhar os alunos nos concursos, né? E geralmente a gente, aqui do Alfa, a gente viaja com os alunos, a gente vai fazer a prova com os alunos, para que o aluno se sinta seguro, para ele saber que nós do Alfa Concurso estamos junto com eles. Eu particularmente vou lá só para fazer a minha parte de Direito Constitucional, porque eu fico ansioso, eu não consigo esperar até a segunda-feira para saber se tudo que eu ensinei estava na prova. Quando eu sento na cadeira, primeira questão de Direito Constitucional me perguntava assim... O que é princípio da especialidade? Aí eu olhei aquilo lá, aí eu falei, putz, eu não falei isso aqui para os meus alunos. Eu fui tomado de um vazio tão grande que a minha vontade era sair correndo. Como caiu na prova uma questão que eu não falei em aula? Aquilo me revoltou. Então, por esse motivo, nós tivemos que aprofundar um pouco mais o estudo da extradição, porque... a extradição é regida por alguns princípios que estão aí na órbita constitucional até na órbita internacional. E o primeiro princípio que eu agora quero compartilhar com você é exatamente esse, princípio da especialidade. Primeiro princípio que rege as regras de extradição no direito brasileiro. O que é o princípio da especialidade? Esse princípio diz o seguinte... Uma pessoa só poderá ser extraditada a pedido de outro país para ser punida por aquele crime pedido no pedido de extradição. Me explico melhor. O Japão pediu a extradição de um japonês
pela prática de homicídio. Se o Brasil concordar em extraditar esse japonês só poderá ser punido por homicídio. Esse é o princípio da especialidade. A punição dele no país dele está vinculada obrigatoriamente ao crime que embasou o pedido de extradição. Ok? E isso é por um motivo muito simples. Existem situações típicas que é crime num país, mas não é crime no Brasil. E neste caso, o Brasil não extradita, porque o Brasil está vinculado a outro princípio que rege a extradição, que é o princípio da dupla tipicidade. O que significa este princípio? Para o Brasil extraditar, tem que ser crime lá e crime aqui. Entendemos aqui a situação? Então imaginemos o Japão pedir assim, falar assim, me extradita esse japonês aí, porque ele adorou outro Deus, imaginando ali que o Japão tivesse uma religião oficial e fosse crime adorar outro Deus. Compreendemos a situação da gravidade? Se o Brasil nós temos liberdade religiosa, não tem problema nenhum para o japonês adorar outro Deus. Não é crime aqui adorar outro Deus. Logo, o Brasil não vai extraditá-lo. Por esse motivo que estes dois princípios eles vão atuar de frente nas regras de extradição. Primeiro, o princípio da especialidade. O país está vinculado a cumprir, a aplicar a pena do pedido de extradição. E princípio da dupla tipicidade. O Brasil só extradita se for crime lá e aqui. Perfeito? Aí nós temos um detalhe sobre o pedido de extradição, fruto de uma questão no Supremo Tribunal Federal, que eu não vi ainda, mas eu sinto assim que pode vir a cair em prova, dentro daquela política de dificultação que a gente está vendo nos concursos públicos aí. Beleza. É o seguinte. Imaginemos um pedido de extradição vindo do japonês lá, aí o Japão pede a extradição para o Brasil e fala assim, extradita fulano de tal, porque esse cara praticou um homicídio aqui no Brasil, aqui no Japão. Aí o Brasil, beleza, praticou um homicídio, ok. Ok, beleza, vai extraditar. Só que quem fez o pedido foi o estagiário. Ele sempre esquece de fazer alguma coisa. Quando o estagiário foi revisar o pedido, ele percebeu que além do crime de homicídio, o japonês tinha praticado mais outros 48 crimes no Japão. Ora, de acordo com o princípio da especialidade, aquele japonês só poderá ser punido pelo crime de homicídio. O que o Supremo Tribunal Federal já aceita? O Supremo entende o seguinte, que é cabível um pedido extensivo ao pedido principal de extradição. Exatamente. Então, seria possível que o Estado requerente fizesse um pedido depois, com um pedido de extensão, falando assim, olha, foi mal, mas eu esqueci de dizer que ele também praticou outros 48 crimes, eu quero a extradição dele por todos os crimes. Desta forma, o Supremo admite que seja feita a análise dos outros crimes e que extradite ele caso se preencha os demais requisitos previstos em lei. Ok? Então não esqueça da possibilidade do pedido de extensão. Tranquilo? E uma última questãozinha que eu achei muito legal, que já caiu em prova, né? Imaginemos uma pessoa que tem dupla nacionalidade. Nós vamos ver que essa hipótese é permitida. Então o camarada ele é brasileiro e, por exemplo, italiano. Né? Tipo o meu monitor que está aqui na sala. Ele tem dupla nacionalidade. Ele é brasileiro e italiano. Imaginemos que ele, inclusive, né, queria contar essa particularidade dele. Ele está no Brasil hoje porque ele fez algumas cagadas lá na Itália, não é verdade? Ele fez alguma besteira. Então imaginemos que ele foi lá na Itália, comete o crime e foge para o Brasil. Pergunta de prova. Ele poderá ser extraditado ou não? O que você acha? Ele poderá ser extraditado ou não? É lógico que não. Ele não será extraditado. E por que não será extraditado? Vai prevalecer na regra de extradição a sua nacionalidade originária brasileira. Já que ele tem dupla nacionalidade, com certeza a Itália vai compreender perfeitamente que ele não poderá ser extraditado. Tudo bem? Ficou claro isso aqui? Estas são as regras de extradição que eu acho assim um prato cheio para a sua prova. Decore essa tabelinha aqui, né? Que isso aqui é perfeito para ser cobrado em sua prova. Beleza? Vamos ver mais umas regrinhas aqui de segurança jurídica. Nós temos aí mais um princípio constitucional, que é o chamado princípio da presunção de inocência ou
da não incriminação, que está previsto aí, gente, no inciso 57. Este também é chamado pela doutrina de princípio da não culpabilidade. Olha o que diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Este inciso diz respeito exatamente àquela chamada presunção de inocência. Até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Até que a tua mulher tenha provas suficientes que tu fez, tu pulou a cerca, você é fiel, você é inocente. Princípio da presunção de inocente, presunção de inocência. Enquanto não houver sentença transitada em julgado, você deve ser considerado inocente. Tranquilo? O que eu chamo a atenção para a prova é que na tua prova ele pode colocar este inciso e perguntar o nome dele. Como existem vários nomes na doutrina, qualquer um deles pode ser trabalhados em prova. Beleza? Vamos ver mais um inciso aí? Inciso 58, nós temos as regras de identificação criminal. Identificação criminal. Olha que inciso interessante. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Esta lei que ele se refere aqui é a chamada Lei 12.037, que é a Lei de Identificação Criminal. Daniel, não entendi muito essa regra. O que é civilmente identificado? Gente, civilmente identificado é você que tem uma identidade. Se você tem uma identidade, significa que você já foi identificado no mundo civil. Você já colocou o dedão lá. Existe um cadastro onde você faz parte. Tranquilo? Então, se você, porventura, for pego cometendo crime, a polícia te prender e você mostrar a identidade, significa que você está sendo civilmente identificado. A regra constitucional é: se você mostrar a identidade, ou seja, se você é civilmente identificado, você não poderá ser identificado criminalmente. E o que é identificação criminal? É aquela que os nossos pais geralmente chamavam de tocar piano. Você é preso e tem que sujar os seus dedão novamente lá para fazer identificação criminal. Isso é antigamente, né, gente? Hoje a polícia está modernizada, você chega lá, tem um aparelho digital, você coloca lá, ele vai captar sua digital automaticamente sem sujar os seus dedos. Então pode cometer o crime tranquilo, que você não vai sair com seus dedos sujos. Gente, quem é identificado civilmente, em regra, não precisa passar por identificação criminal, mas a Constituição ressalvou hipóteses previstas em lei. Na Lei 12.037, nós temos hipóteses como, por exemplo, imaginemos aquele cara que já responde processo por falsificação ideológica. Um cara que falsifica documento, você vai confiar no documento dele? É lógico que não. Então, seria possível que você identificasse criminalmente ele, mesmo ele apresentando a identidade. Ou então, imaginemos, né? Nós temos aqui até o nosso amigo Joé aqui, que é o nosso cinegrafista. Ele tem uma identidade quando ele tinha 6 anos de idade, ele tirou a primeira identidade dele. Mas se você olhar a lata da criança hoje, você vai ver que não tem nada a ver. Aí o Joé é preso, quando ele tira a identidade e mostra, vai olhar lá, o policial vai olhar: meu filho, isso aqui não é você não. Se não for possível identificar a foto da pessoa com a identidade, a lei vai permitir que você identifique ele criminalmente. E assim existem outras hipóteses previstas na Lei 12.037, que não é o alvo do nosso estudo. O que eu quero que você recorde e você não se esqueça é que é possível realizar a identificação criminal, mesmo das pessoas que já são identificadas civilmente. Tranquilo? E mais um inciso aí, inciso 59, esse inciso muito bacana também. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Pois bem, essa matéria aqui ela deve ser estudada junto à disciplina de processo penal. É uma matéria específica, não tem nada a ver aqui com a nossa disciplina, mas para que você compreenda esse inciso, eu preciso te trazer um panorama inicial sobre essas regras de processo penal. Então, o que acontece? Em linhas gerais, a ação penal, que é o que move o processo penal, que é o processo que vai fazer a condenação de uma pessoa que cometeu algum crime, ela pode se iniciar e pode se dar de duas formas. Ou ela é uma ação penal pública, ou ela é uma ação penal privada. A ação penal pública é aquela que é movida pelo próprio Estado. Geralmente são crimes em que o Estado tem interesse em ver a pessoa sendo punida. A ação penal privada é aquela ação que é movida pelo próprio ofendido. A ação penal privada é aquela que o Estado não está muito preocupado com aquele crime,
Mas a pessoa que se sentiu ofendida pode mover uma ação porque ela ficou chateada com o que aconteceu com ela. Isso nós já chamamos de ação penal privada. Mas se você ler bem o texto constitucional, você vai descobrir aqui que existe uma tal de ação penal privada subsidiária da pública. Quando que esta ação ocorre? É quando a ação penal pública não foi intentada no prazo legal. Gente, em regra, quem dá início à ação penal pública é um órgão chamado Ministério Público. E pode ter ocorrido, por exemplo, do Ministério Público ter pegado a investigação criminal daquele crime, sentado em cima e falou assim, não vou mexer com isso aqui não, eu tenho muita coisa para fazer. E aquela ação penal vai protelando. A pessoa que foi vítima do crime pode perceber aquela situação e ficar assim, poxa vida, será que ninguém vai dar importância para o que fizeram comigo? Esta pessoa, então, ao invés de esperar o Ministério Público mover a ação penal pública, que deveria ser feita, ela move uma ação penal privada no lugar da pública. Para quê? Para dar o start, o início daquela ação penal. Logo, nós temos aqui o Instituto da Ação Penal Privada subsidiária da pública. Não significa que o Ministério Público não mais vai dar seguimento àquela ação. Pelo contrário, o Código de Processo Penal permite que o Ministério Público avoque a sua competência a qualquer momento. Inclusive fiscalize aquela petição ou até substitua aquela ação penal privada que deu origem àquele processo. Mas uma coisa é importante, a Constituição garante o direito de se entrar com uma ação penal privada subsidiária da pública. Ok? Se atente ao texto constitucional referente a este inciso aqui, que você não vai passar apertado em prova. Como eu já havia prometido, neste momento a gente encerra o rol daquilo que eu considero segurança jurídica. Beleza? Então nos encontramos aí no nosso próximo bloco. Até mais!